Olá! A força destrutiva da água pode deixar qualquer um chocado. Acredite, essa compilação reserva surpresas para você. Aqui você encontrará as enchentes mais violentas, devastadoras e catastróficas. Vamos lá. É difícil acreditar, mas os moradores desse vilarejo na Indonésia dizem que essa enchente aconteceu apenas meia hora depois do início da chuva. A água suja levou apenas alguns minutos para transformar a feira em nada. Ela carregou as mercadorias e as estruturas dos comerciantes locais. Muitos acreditam que a culpa desse rápido desenrolar dos acontecimentos é do desmatamento ilegal. Afinal, são justamente as árvores que freiam as rápidas correntes de água da chuva. Foi assim que ficou uma das principais ruas da cidadezinha americana de Ellicott City, em maio de 2018. A enchente foi uma grande surpresa, mas a água logo começou a baixar tão rápido quanto tinha subido. No Paquistão, há muitas geleiras e, às vezes, elas causam surpresas. Em 2022, o forte calor derreteu uma delas e a água desceu montanha abaixo em uma forte corrente. A ponte não aguentou a pressão e as imagens falam por si. Em 2021, as Filipinas foram atingidas por enchente, mas os frequentadores de um clube de informática continuaram jogando, mesmo com o risco de levar um choque elétrico. Gago, part 2 naman to. Ang tindi. Sabi na bahalang yan eh. Palag na yan. Ang inang mga na yan. Dito na tayo eh. Gago, akit na natin yan. Lah! Maya! Felizmente, em regiões com enchentes frequentes, os fios e tomadas são instalados em locais elevados, então o risco era menor do que parece. Em 2024, durante uma forte enchente na Indonésia, um deslizamento de terra arrastou várias casas dessa aldeia. Felizmente, as pessoas foram evacuadas a tempo e ninguém ficou ferido.
Em 2025, a enchente repentina virou uma espécie de apocalipse local para uma vila na Índia. A chuva forte causou uma onda enorme de água, pedras e pedaços de árvores. Tudo isso desceu montanha abaixo e soterrou a vila. Devido ao risco de novos incidentes semelhantes, as autoridades declararam um nível mais alto de perigo. Sabe que arde? Se cagaron, weón. ¿Tú vives aquí abajo, no? Ojalá, weón. Em março de 2015, o norte do Chile passou por algo parecido com um ensaio para o fim do mundo. As chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra. Centenas de milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas de última hora. Grandes áreas agrícolas foram destruídas e mais de 28 mil casas foram levadas pelas enxurradas. As autoridades declararam estado de emergência e a ajuda chegou rapidamente de todo mundo. Água, itens e recursos básicos foram entregues por organizações internacionais. As chuvas de maio de 2018 despencaram como uma cachoeira sobre a cidade grega de Salônica. As ruas se transformaram em rios turbulentos e os bombeiros tiveram que lidar com centenas de chamados. Os moradores pediam ajuda para tirar a água das casas, hotéis e lojas. A cidade italiana de Gênova vive há muito tempo sob o risco constante de inundações. E em 2011, a natureza lembrou novamente que a água é um grande inimigo por aqui. Em poucas horas caíram cerca de 500 milímetros de chuva. O rio transbordou em instantes e as ruas se transformaram em rios turbulentos. O que piora a situação é que a água passa por áreas densamente povoadas que muitas vezes ficam escondidas por túneis e pontes. Isso dificulta a drenagem da água. Muita gente sonha com a casa à beira-mar, mas a realidade é tão cruel com esses sonhos quanto as ondas com essas casas na Carolina do Norte. Nesse dia, elas atingiram 4,5 metros de altura e foram impulsionadas por rajadas de vento a 85 km por hora. Essa combinação não deixou nenhuma chance de salvação para as casas à beira-mar. It was like the sign on the building that fell off. No! What are you doing? Oh my God! Why are you doing that? What is she doing? Yo! No. Oh my God!
Você percebe que a situação está muito ruim quando a água já está jorrando das janelas de um prédio de 3 andares. Essas imagens foram filmadas na comuna italiana de Varazze, em 2010. Uma tempestade marítima colocou à prova a resistência dessa pequena região, fazendo com que o rio transbordasse. O começo de 2011 em Queensland não parecia nada uma época de festas. Depois de uma extensa temporada de chuvas em 2010, chegou o mês de janeiro e a região teve que ser oficialmente colocada em estado de emergência. O prejuízo colossal foi de 2,3 bilhões de dólares. Parece que o motivo desse engarrafamento é óbvio. Uma enxurrada de lama cobriu a estrada e centenas de pessoas na Califórnia ficaram basicamente presas. Felizmente, a notícia se espalhou rapidamente e voluntários organizaram abrigos temporários por perto para todos que ficaram presos na estrada. Essas imagens foram filmadas na Califórnia no mesmo dia. Como você pode ver, o desastre foi realmente enorme. Felizmente, o maior desafio para os motoristas foi só a espera interminável, pois ninguém ficou ferido. Em fevereiro de 2019, Malta não parecia muito com um destino turístico tranquilo do Mediterrâneo. Uma tempestade que não se via desde 1982 atingiu a ilha. Ráfagas de vento de até 101 km por hora, granizo e ondas violentas causaram sérios danos. Árvores foram arrancadas pela raiz, peixes foram jogados para fora, o serviço de ônibus nas áreas costeiras teve que ser totalmente interrompido e os voos foram cancelados. Os agricultores foram os mais afetados. Suas propriedades foram basicamente varridas da face da terra pela natureza.
Just push them against these top cars. Where's my phone? In my pocket, I think. Here. Não é difícil imaginar que em tempos normais não há nenhum rio turbulento aqui. Porém, fortes chuvas causaram erosão do solo, transformando a rodovia nisso. Viajantes e turistas que estavam em acampamentos próximos tiveram que adiar suas férias e serem evacuados com urgência. Bajar más de arriba, no lo voy a saber. Oye, más de arriba empezó a bajar el... Mira, mira, mira. Oh, viendo una... Oh, bien qué bien salvaje eso. Oh, Virgen Santa, qué... ¡Wow! Se represó eso, se rompió, loco. Estaba una represa eso arriba. Antes no se fue llevando la casa. O dia 25 de outubro de 2011 vai ficar para sempre na memória da Itália como o dia da enchente no Parque Nacional Cinque Terre, a maior enchente já vista na história da região. Em 6 horas, caiu uma quantidade recorde de 542 milímetros de chuva. Para entender as consequências, quase tudo aqui teve que ser reconstruído. Até mesmo o esgoto foi refeito do zero. Mas os moradores conseguiram se reerguer. Hoje em dia, poucas coisas lembram esse terrível acontecimento. Guarda quei qua, ma come fanno a passare quelli lì? Você está diante de uma cena que poderia ser bonita, mas é muito traiçoeira. Depois de longas secas em Israel, as chuvas estão enchendo de novo os leitos dos rios secos. É interessante observar isso, mas é arriscado. Se você subestimar a força da correnteza e chegar muito perto, pode se meter em uma grande encrenca. Goes all the way down to where we were stopped at. Buenos días, lamento informarles que debido a la llovizna volvió otra vez el puente de aquí al Quebradón y se llevó la misma parte. Esto está súper peligroso. Ay no, a mí me da miedo que me vean. Bueno, chao. Ahí les dejo para que vean. Parece a cena final de um filme de catástrofe, mas são imagens reais de Canton, na Carolina do Norte.
Em 2021, a tempestade tropical Fred passou pela cidade, derrubando árvores, danificando casas e destruindo instalações de infraestrutura. Foram necessários muitos meses para a região se recuperar dos danos. No, non ci posso credere, non ci posso credere, no. Sono 30 centimetri. Essas são imagens mais tranquilas da enchente de 2011 em Gênova. Naquela época, a cidade portuária podia ser confundida com Veneza. Porém, os carros no lugar das gôndolas mostram que algo não está certo aqui. O mês de junho de 2013 foi um verdadeiro desafio para os moradores de Canmore, no Canadá. Depois de 2 dias seguidos de chuva forte, a cidade mergulhou no caos. As ruas ficaram alagadas e os prejuízos chegaram a milhões. As autoridades decidiram evacuar as famílias com antecedência e foi justamente isso que evitou uma tragédia.
O dia 30 de outubro de 2018 foi um verdadeiro choque para as cidades italianas de Rapallo e Portofino. Ondas de 10 metros de altura destruíram um trecho de 300 metros de uma barragem, destruíram o calçadão e acabaram com a estrada entre as cidades, praticamente isolando Portofino do mundo. Para dezenas de iates e barcos, esse foi seu último dia de vida. Eles foram arrastados para baixo d'água ou se chocaram contra as rochas. É improvável que, ao chegar a uma cidade turística, você espere ver algo assim. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os visitantes da cidade austríaca de Hallstatt, em 2013. Por causa de uma forte tempestade, o riacho tranquilo de repente se transformou em um rio turbulento, inundou a praça da cidade, arrancou o pavimento e alagou parcialmente as casas de um hotel. O metrô não é o melhor lugar para você se deparar com uma enchente, mas os autores dessas imagens tiveram o azar de ficar nessa situação. Em outubro de 2025, em Nova York, uma tempestade bateu 3 recordes diários de precipitação. A chuva forte veio depois de uma longa seca, então as ruas estavam cheias de folhas secas e lixo, o que obstruiu o escoamento das águas pluviais. What I'm guessing is by the end of this, if you look right there, there's a line in the concrete piling. Here's what the river looks like. To give you an idea where everything is. The road going up the hill there. So there's no going in here. There's Bob's place. It's good. It's high enough. In the middle, it looks like it's got a hole in it, in the middle. I don't know. I have a bad feeling that's my house. Right there. Você pode não acreditar no aquecimento global, mas no verão de 2022 o Paquistão enfrentou novamente uma enchente de origem glacial. E as consequências foram devastadoras. Os fluxos de água derretida destruíram grandes áreas de terras agrícolas, devastaram plantações e pomares, interromperam o fornecimento de energia e forçaram as autoridades a fechar estradas importantes.